Em primeiro lugar, eu não sei se o Presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar Branco, falou de excesso de escrutínio. Eu acho que isso depende da forma como se olhar para aquelas palavras, que ele tem, por um lado, uma questão política, que é, eu não vou esquecer o escrutínio. Uh, É assim, José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, fez um discurso, cujo conteúdo depois já discutiríamos, mas que por todo um conjunto de razões, quanto mais não fosse porque ele é muito bom orador, constrói muito bem os discursos, é advogado, está muito habituado a falar e é realmente um bom orador, e depois, pela natureza do conteúdo e pela polémica que gerou, nomeadamente logo com Pedro Delgado Alves a levantar-se e virar as costas ao Presidente da Assembleia da República, ofuscou o discurso do nosso Presidente da República. Era o seu primeiro discurso enquanto Presidente da República, o primeiro discurso de António José Seguro, e, portanto, temos aqui também este lado político do discurso do Presidente do Parlamento, que, em geral, não costumam ser os que marcam a cerimónia. Em geral, há dois discursos que não contam nada, que é o do líder do partido que está no governo, que por razões óbvias, enfim, acaba por fazer ali um discurso que é sempre não é, um bocado de encher, e depois temos o discurso do Presidente da Assembleia da República, que não é regra geral, já houve ali alguns casos, mas isso tinha a ver mais com outras questões políticas também, Artur Santos Silva, bem, temos ali alguns discursos... Artur não, Augusto Santos Silva. Artur é outro. É outro. Ora, aqui... foi isto que aconteceu, mais a mais sendo o primeiro discurso do Presidente da República de António José Seguro. Temos logo essa espécie de incidente por aí. Depois temos o discurso propriamente dito de José Pedro Aguiar Branco, em que eu também acho que houve um incidente dessa espécie de natureza protocolar. E porquê é que eu acho que também há esse incidente de natureza protocolar? Porque José Pedro Aguiar Branco falou sobre uma matéria na qual Pedro Delgado Alves, o deputado do Partido Socialista, que se levantou e virou as costas ao Presidente, é a sua área natural de intervenção. Pedro Delgado Alves, podemos concordar com o que diz ou com o que não diz, mas é uma área na qual ele tem intervenções, reflexão, estudo, propostas, portanto, nós muitas vezes, hoje houve uma altura em que isso acontecia mais, mas tínhamos deputados muito centrados em determinadas áreas e, por assim dizer, esta é a área de excelência de Pedro Delgado Alves. Portanto, temos isso, quer dizer, ele de repente vê outra pessoa, neste caso José Pedro Aguiar Branco, a fazer uma intervenção em torno de uma área que ele domina e em que depois já veremos se estão tão separados assim quanto possa parecer. Depois, eu não sei, e agora chegando à tua pergunta propriamente dita, então José Pedro Aguiar Branco falou contra o escrutínio. Eu não creio, pergunto o escrutínio por quem? E aí há, de facto, aquilo que, mas isto é só uma interpretação minha, não é? Grande parte da sua intervenção é dirigida àquilo que ele define e que cabe no âmbito do reality show. E o reality show não tem a ver com aquilo que a entidade para a transparência ou a Assembleia da República sabe, por exemplo, sobre os dados pessoais e patrimoniais dos deputados. Mas tem muito a ver com aquilo que muitos políticos, o José Pedro Aguiar Branco usou o termo reality show, temos visto usar muito o voyeurismo, não é? E que é o seu mal-estar com a forma como os jornalistas, nomeadamente, usam esses dados e como há até debates em que... Olha, até não sei se foi o Pedro Delgado Alves ou outro político qualquer que referia a dada altura aqueles artigos. Penso que alguns até são aqui do Observador ou de outro jornal qualquer, que é o deputado com maior património, o deputado ou o ministro com mais riqueza, ou o ministro com menos rendimentos. E isso é algo que deixa muito
discursos políticos profundamente desconfortáveis, não é? Quer dizer, no dia seguinte mais ninguém se lembra quem é que era o deputado mais rico ou o deputado mais pobre, mas é algo que, portanto, que os deixa desconfortáveis, e nós temos visto ao longo dos anos diferentes políticos mostrarem-se desconfortáveis com isso. Portanto, a questão, e esse é um lado em que me parece ser claro nas palavras do José Pedro Aguiar Branco, que ele acha que há ali um lado de voyeurismo político e que aqueles dados, portanto, quando tu dizes baixar o escrutínio, é complicado, porque isso teria implícito que ele seria contra a entrega de dados pelos políticos. O que se pode certamente para já concluir é que está contra, ou não lhe parece que os resultados tenham sido famosos, no tornar muitos desses dados públicos como eles são, e na minha opinião nem são muitas vezes suficientemente. Pronto, mas como se percebe, eu estou um bocadinho nos antípodas destas posições. Sim, eu acho que há um lado de voyeurismo político, é óbvio que há, mas acho que a alternativa é muito pior. Não é? Portanto, esta é a minha opinião. E aí, o secretismo. Sim, o não tornar públicos. Depois, temos aqui uma outra coisa que é suscitada, e hoje até o ouvimos aqui de manhã no explicador, que é a questão em que medida é que, e isso também foi suscitado na intervenção do José Pedro Aguiar Branco, que é em que medida é que esta exposição afasta ou não afasta pessoas da política. Nós temos, aliás, há sempre aqueles casos que são invocados, não é? Que é o caso de António Damasio, que esteve como Conselheiro de Estado e que ele vive nos Estados Unidos, como se sabe, o neurocientista, e ele tornou-se Conselheiro de Estado, a convite do Presidente da República, só que António Damasio não aceitou entregar as suas declarações de património. Ele estava obrigado por lei a entregar essas declarações de património, o que é espantoso. Aliás, havia também uma questão, ele tem dupla nacionalidade, não é? E, portanto, o que é que vigorava? Havia ali uma questão legal, mas a verdade é que não é adequado, ou pelo menos eu penso que não é adequado, que o Presidente da República tenha tido 7 anos, ou seja, que no Conselho de Estado tinha estado durante 7 anos, uma pessoa que não estava a cumprir a lei. Podemos concordar ou discordar da lei, pensar o que é que Portugal perdeu ou ganhou por ter tido António Damasio como Conselheiro de Estado, mas era a lei que tínhamos. Temos um outro caso de uma pessoa que acabou por sair do cargo, porque não quis de facto tornar pública também uma sua declaração de rendimentos e património no Tribunal Constitucional. Estou a falar de António Domingos, que foi convidado para ser presidente, e esteve ainda no cargo da Caixa Geral de Depósitos, e em que nós vimos no Parlamento o Bloco e o PSD, por exemplo, votarem conjuntamente a favor dessa divulgação dessa declaração de património. Portanto, também podemos pensar o que é que perdemos ou ganhamos por António Domingos ter deixado de ser presidente da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, isto apenas para fazer aqui um enquadramento. No caso de António Damasio, houve mesmo uma recusa da entrega da declaração de património. No caso de António Domingos, não é isso que está, é mais a questão do acesso. Portanto, escreve-se mais na linha daquilo que faz parte do discurso do José Pedro Aguiar Branco, que é estes dados, não se questiona que estes dados sejam entregues, mas questiona-se, sim, qual é que é o acesso que, quando se diz os portugueses não, estamos a falar dos jornalistas, devem ter a este tipo de rendimentos, de dados pessoais. Porque em causa estará sempre aquilo que eles interpretam como o tal voyeurismo. E é curioso,
Porque quando eu te dizia que achava que esta discussão, de alguma forma, não era tanto sobre o nível de informação que os titulares de cargos políticos têm de dar quando assumem esses cargos, mas sim de quem é que tem a eles acesso. Eu remeto para um explicador de 2022, em que também esteve Pedro Delgado Alves, e em que aquilo que estava em causa era exatamente por causa de um artigo do Observador, do Rui Pedro Antunes, que tinha a ver com a empresa do pai do Pedro Nuno Santos, do então ministro Pedro Nuno Santos, e há aqui um explicador muito, muito, muito interessante no Observador, e em que muito daquilo que o Pedro Delgado Alves diz em 2022, é em parte aquilo que agora o José Pedro Aguiar Branco está a dizer. Há uma questão. O discurso do José Pedro Aguiar Branco tem ali um lado, até porque ele é muito construído por imagens, tem um lado mais popular. Eu não disse populista, eu disse popular. Sim. O Pedro Delgado Alves tem sempre uma linguagem mais de direito, mas aquilo que estava muito em causa era se a empresa do pai da família de Pedro Nuno Santos poderia ou não receber determinado tipo de apoios, fazer contratos com o Estado, Sim. porque o então ministro tinha uma participação nessa empresa. E, portanto, a partir daí começa-se a falar das incompatibilidades. E a dada altura, o Pedro Delgado Alves, aqui na Rádio Observador, vai chamar a atenção que esta nossa legislação, que sofreu sempre sucessivas alterações, e dizia ele que em fim de mandato eleitoral, sempre num sentido mais populista, quando a lei é mudada em fim de mandato eleitoral, ou seja, véspera de eleições, há sempre a ideia de dar aqui mais... ele achava que havia... A certa altura já quase ninguém podia fazer nada, e ele introduz um conceito que eu penso que o Luís Rosa, que já está aqui connosco em estúdio e que vai falar hoje aqui e vai explicar muita coisa, que é aquele palavrão, mas é mesmo palavrão, que é a redução teleológica, não é? Em que, entendendo telos como a finalidade, se tem de reduzir e tem de fazer uma interpretação na medida do que é que estamos a falar. Portanto, não fazer uma interpretação lata da lei que levará as pessoas a que realmente não possam fazer nada, nem elas, e a dada altura, já a sua família. Isto era em 2022. Agora, eu pessoalmente, eu tenho uma visão, como se sabe, muito mais a favor muito mais de um acesso livre aos dados. Uma posição, muitas vezes, sei que é muito pouco simpática, às vezes quase libertária, e creio que sim, que é óbvio que nos primeiros tempos as pessoas têm aquela coisa de ir ver, mas não passar desse efeito de surpresa. Acho que as coisas entram na rotina. E acho sempre... Carece sempre, deixa-me só fazer este parênteses, carece sempre da autorização dos serviços. Ou seja, mesmo estando online, Luís Rosa, certo? Mesmo estando online, os dados não se acede livremente e sem autorização prévia. E agora até se tem muito menos, não é? Porque com a entidade para a transparência ficamos um bocadinho mais opacos. Depois, gostei muito de ouvir aqui esta manhã, nós tivemos esta manhã também aqui no Explicador a Cristina Rodrigues do Chega, não é? O Pedro Delgado Alves e o Carneiro, do PSD. E achei extraordinário porque, não sei se era o Carneiro, acho que sim, que defendia que estes dados, na maior parte dos casos, já estão na posse do Estado e que, portanto, é uma questão unicamente de interoperabilidade. Ora, então vamos lá ver. Eu tenho imensa pena, mas se isto vale para os políticos, vale para todos nós. Grande parte da nossa vida de cidadãos, na nossa relação com o Estado, passa exatamente por termos de entregar tudo aquilo que eles já lá têm sobre nós e já sabem, não é? Todos os dias temos de comprovar, mostrar, entregar aquilo que o Estado já tem sobre nós. Portanto, aqui é assim, a interoperabilidade, quando nasce, é para todos. Portanto, este é apenas aqui um detalhe à parte, não é? Mas ouvimos Pedro Delgado Alves
de facto, a expor a sua posição, considerando a intervenção de José Pedro Aguiar Branco, aí sim, pegando com a tua pergunta, no sentido da redução do escrutínio. Eu creio que a intervenção de José Pedro Aguiar Branco teve o tal impacto político de ofuscar a intervenção do Presidente da República, não foi propositada, mas isso aconteceu. Aliás, com alguém que discursa antes de António José Seguro, para não ofuscar aquilo que diz António José Seguro, terá sempre de ser muito light, não é? Porque António José Seguro, os seus discursos não são marcantes. Mas com tudo isto, aquilo que o Presidente da Assembleia da República formulou não é mentira, alertou para coisas importantes. Há de facto um afastamento da vida política de muitas pessoas porque não estão dispostas a ver a sua vida e a dos seus familiares, nomeadamente parte patrimonial, exposta ao soalheiro, e sobretudo andar nos jornais. Mas eu creio que, mesmo acontecendo isso, o risco pela opacidade é muito superior. O risco que corremos por aumentar a opacidade é superior. Esta é, francamente, a minha opinião. E, portanto, depois, em relação a Pedro Delgado Alves, como disse, e para acabar, acho que é óbvio que entre aquilo que ele disse em 2022, quando estava em causa Pedro Nuno Santos, e aquilo que disse agora em 2026, quando José Pedro Aguiar Branco faz esta intervenção, há também aqui uma adaptação política, porque aquilo que José Pedro Aguiar Branco disse, em boa parte, ele também disse em 2022. Agora, é claro que há aqui uma diferença. José Pedro Aguiar Branco é Presidente da Assembleia da República e depois também há claramente aqui, na minha opinião, um lado muito pessoal. Quer dizer, imagina, tu dedicas-te a uma área, investigas, intervens, e depois, de repente, olhas e tens à tua frente um homem a falar sobre aquilo que é a tua área de eleição. E daí, talvez, uma situação quase de despeito possa explicar aquele espavento de se levantar e virar de costas para o Presidente da Assembleia da República, coisa que, francamente, poderíamos esperar mais de outras bancadas. Estou a pensar, por exemplo, na bancada do Chega, mas não creio que faça qualquer sentido vindo da bancada do Partido Socialista. De qualquer forma, acho que os dois, José Pedro Aguiar Branco e Pedro Delgado Alves, prestaram um serviço ao país porque nos puseram a falar sobre a questão das incompatibilidades, que é um daqueles assuntos que, em geral, fica sempre para depois.